Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Blue Jean, que já está disponível nos cinemas. O filme tem direção de Georgia Ockley e no elenco Rose McEvans, Carrie Hayes, Lucy Halliday, entre outros. Antes de continuar a falar sobre esse filme, chega mais, curta esse vídeo, assina o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Sem mais enrolação, vamos para o filme, tem muito assunto para comentar. Bom, Blue Jean se passa nos anos 80, conta a história de Jean, uma professora de educação física lésbica, em uma época em que é instalado um regime completamente conservador e assuntos LGBTQIA+. O filme se concentra mais nos assuntos das pessoas lésbicas, e acho que é bem pertinente mencionar. Eu assisto muitos filmes e é difícil a gente acompanhar sobre essa temática no ponto de vista das mulheres. É, 80, 70%, 80, 85%, dizendo, jogando no, sendo um pouco mais realista, são assuntos voltados mais entre relacionamento entre homens. É muito difícil encontrar filmes que tragam essa temática, ou pelo menos que eu tenha encontrado. Então é um outro assunto bem interessante que esse filme traz. O filme tem diversas camadas, eu vou tentar mencionar todas elas. Enfim, o filme conta a história então, de Jim, o filme se passa nos anos 88. É interessante também mencionar o próprio contexto dessa época, pois em 88 é, insta- é, a, prim- a primeira ministra, a primeira mulher assume o governo no Reino Unido, a Margaret Thatcher. Então, algo muito bacana, muito legal, a primeira mulher assumindo o poder. Só que há um grande problema em tudo isso. Ela é uma mulher bem conservadora e ela acabou também instaurando um grande regime conservador, queria instalar todo um regime conservador anti-propagação de conversas, de debates, assuntos sobre LGBTQIA+, ou seja, sendo um governo bem opressor na época. E assim, dito esse contexto da época, nós temos Jean, uma professora de educação física que tem sua vida repartida em duas. No seu trabalho, no ambiente educacional, junto com as alunas, os alunos, com os outros professores, diretores da escola, ela se comporta de uma forma, enquanto que junto com a sua namorada, que é a Vivi, e também com outras mulheres que compartilham com a mesma opressão da época, ela vive da sua verdadeira forma. Ela vive com essas duas vidas bem diferentes, bem divergentes entre si, e a atriz, que é a Rose McEvans, utiliza uma interpretação bem intimista dessa personagem Jean, bem silenciosa, que carrega um peso em suas costas, um peso do silêncio, uma dúvida tremenda, um certo receio sobre falar ou não falar. Ela se sente muito silenciada, ela se sente muito oprimida, mas também há um certo desejo de conformismo presente na personagem, que é bem interessante. Ela assiste diversos programas que propagam o conservadorismo. Ela se comporta muito conservadora, que inclusive incomoda muito a sua namorada, a Vivi, que é interpretada pela Carrie Hayes. Uma certa tridimensionalidade muito forte e presente na personagem Jean, por toda essa postura em não se posicionar e não querer todo mundo ao seu redor saiba quem de fato ela é, do seu gosto. Mas também há um certo conformismo em querer se adaptar a esse estilo de vida, por mais que vá contra os seus próprios princípios, vá contra o que ela se sente bem. É muito complexo o que a diretora Georgia Ockley traz dentro do seu roteiro, traz para dentro dessa personagem, e ainda mais combinando com todo esse contexto sociopolítico da época no Reino Unido. E para complicar ainda mais toda essa questão, ela
precisa lidar com uma aluna na escola, que é interpretada pela Lucy Halliday, perdão. Ela interpreta Louise, uma jovem também discreta, uma jovem bem tímida, que é zoada por todas as outras meninas na escola, e num dia para o outro ela acaba encontrando essa jovem no bar para lésbicas, e aí começa um grande transtorno, um grande transtorno assume a personalidade de Jin, pois os seus dois mundos ele começam a colidir, algo que ela nunca queria que acontecesse. Há um grande receio de Jin de que essa aluna de fato propague para todos ao redor a sua orientação sexual, o seu gosto, de que ela é lésbica, pois há um grande conservadorismo presente na escola, e a Jean, ela nunca comenta sobre isso, ela nunca diz, ela sempre fica em silêncio, ela sempre fica bem quieta nessas questões. Ela não sai junto com os outros professores, ela não bebe no bar junto com os professores. Ela é convidada para sair com um professor, mas ela nunca sai, tem sempre um compromisso, tem sempre uma desculpa. Ela nunca comenta sobre esses assuntos junto com os outros professores. Então, Jean, ela tem um grande medo de que a sua vida particular chegue ao ambiente profissional, e que de fato os dois mundos acabam se colidindo, a ponto de poder prejudicar a própria vida de Luis. É bem interessante. Indo agora para a personagem Luis, uma jovem que sofre muito bullying na escola por outras jovens, ela acaba se interessando pelo estilo de jogo em que a Jean ela treina o pessoal da escola, e ela começa a se dar bem, começa a se destacar, começa a gostar de tudo isso, mas continua recebendo bullying, continua sendo zoado no meio da escola, e um dia para o outro ela acaba indo para esse bar onde tem outras lésbicas, e ela se sente bem, se sente viva, se sente abraçada por outras mulheres, né, ainda mais por ter uma pessoa familiar. Quando há um certo início de um descobrimento sobre ela mesma, há esse baque com a Jean, uma mulher que basicamente é, se sente ameaçada por não querer que seu segredo seja revelado. Quando há um incidente na escola e Luiz é agredida, mas que no final das contas ela acaba assumindo todas as consequências de todo o ocorrido, sendo que na verdade ela que recebeu o bullying, que ela foi enganada, e de que tramaram contra ela, mas devido a quem ela foi injustiçada, há esse grande peso na consciência, e que há o grande há uma grande processo de catarse da própria personagem, tanto na tanto nesse incidente, quanto até mesmo a separação dela com a sua namorada Vivi, que está exausta de começar um relacionamento e passar por todo o mesmo processo em de mulheres inseguras que não se decidem, que não se revelam, que não amadureceram esse pensamento, que não se libertaram, que não deixaram a opinião dos outros para deixaram a opinião dos outros de lado, que não se posicionaram quando deveriam, que não assumiram o seu romance, a sua opção. Da mesma forma, quando a irmã também chega a incitar que, desejando uma própria postura da Jean, a Jean simplesmente toma uma atitude conservadora, e que f- acaba causando grande transtorno para ela. Basicamente, deixando tudo aquilo que é de mais importante, que tem grande valor para ela, deixando de lado e partindo para um lado mais conservador, não se unindo a uma causa, não se unindo àquilo que ela de fato
é válido para ela, algo bacana, mas que de fato é, choca a personagem e que inicia esse processo de catarse a ponto dela perceber o quão injusta ela foi com a sua namorada Vivi, se tornando a ex-namorada, quão injustiçada ela foi com a Luz por não se posicionar quando deveria, por não apoiá-la, essa jovem, que inclusive é o grande paralelo da Jean com a Luz, porque a Jean também se vê muito no papel da Luz, nessa jovem que está descobrindo o mundo agora, que está se descobrindo e se aceitando da forma como ela é, está conhecendo outras pessoas que também passam por isso e que ela se sente bem ao lado dessas outras mulheres. Então, Luz, ela se vê muito nessa jovem Luz, numa Jean jovem e que não tinha nenhum um amparo, não tinha ninguém para orientar, ninguém para ajudar. O que também é algo bem profundo e bem pertinente do próprio roteiro, e que assim a própria cartaz finaliza quando ela percebe que ela foi injusta consigo mesma, com seu gosto, e que ela agiu mal em não se apoiar como pessoa, não se apoiar consigo mesmo, assumindo para o marido da mulher, que é conservador, numa festa de aniversário, assumindo para todo mundo e de fato amparando Lucy, que é algo bem pertinente, que é a questão de amparar as pessoas que estão ao seu redor e que compartilham do mesmo sentimento, da mesma causa, do mesmo amor e, e, e que vai muito do contra tudo e contra todos, ainda mais dentro desse contexto sociopolítico bem forte da época, e ela apoia a Lucy para que a Lucy possa ser diferente, possa ser uma Jean, uma Jean mais madura, diferente e que não sofra tanto como a Jean sofreu. A Georgia Oakley consegue construir uma boa história, uma boa trama, envolvente, emocionante, bem intimista, trazendo todos esses elementos em trama. A Rosie McEvans tem uma interpretação bem sofisticada, bem intimista e bem provocativa, gostosa de acompanhar. É um filme lindo, é um filme gostoso de acompanhar. Assistam, vale a pena, é emocionante. Fica essa dica. E é isso. Assista Jean, Blue Jean, já está disponível nos cinemas. Vou ficando por aqui, pessoal. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima. Tchau.